bastante sobre o pâncreas endócrino também. Então, não vale muito a pena. Eu aconselho vocês a lerem o Junqueira nessa parte, né? O órgãos associados ao sistema digestório, tá? O capítulo 16. Então, do trato digestório na histologia, a gente falou da cavidade oral, do esôfago, do estômago, do intestino delgado, intestino grosso. E aí, quando a gente vai falar de glândulas, a gente comentou já de glândulas salivares, e aí vocês já devem ter visto, né? Já viram fígado e vesícula biliar, então agora só resta o pâncreas. Então tá tranquilo. O Eduardo tá mandando uma mensagem da Catiele, Diego, perguntando como que calcula a média de BMF2. Mas não vai atrapalhar sua aula? Não, a minha aula é 3 segundos. Vocês vão ter que somar a teórica e oral. Então, P1, quanto você tirou na teórica, quanto tirou na oral. Faz a média, tá? P2, quanto tirou na teórica e oral. Faz a média. P3, quanto tirou na teórica e na oral. Faz a média. Então, você vai ter lá 3 notas, certo? Agora, faz a média dessas 3 notas. O resultado multiplica por 0,7, porque tem um peso de 70%. As provas têm um peso de 70% da nota final. Os outros 30% são as atividades que a gente deu em sala. Tá? Então, tudo aquilo que a gente foi passando no class para vocês, vale nota de participação, esse forms aqui é não sei o quê. Essa nota soma tudo que vocês têm, faz a média, e a média multiplica por 0,3. Aí é a nota final de vocês. Tá bom. E agora, Entendeu? como a gente colocou tudo no form, os forms, né, as atividades ali no class, vocês têm acesso às notas de vocês. Entendeu, Tranquilo, Catiele? né? 9 para cima. Só aceito 9 para cima. Eu também. Então, beleza. Vamos lá, né? Então, hoje a gente vai falar do pâncreas. Daí o professor já falou tudo, né? Porque eu falei, relembrando, pâncreas significa todo feito de carne, mas ele já falou. Já falou que é um órgão retroperitoneal que tem forma de C. Daí você vê a forma que você quiser, né? Então, cada pessoa enxerga a forma do pâncreas da maneira que ela quiser. Então, vou só aqui delimitar o pâncreas e você fala que é a forma que você quiser. Isso aqui, beleza? Cada um tem uma coisa que pensa quando vê isso aqui. Beleza. Então, o professor Diego também já falou isso para vocês, né? Que o pâncreas ele vai estar conectado ali com a vesícula biliar e com o duodeno. Então, quando a gente fala da histologia, a histologia do pâncreas, ela é totalmente diferente desses outros órgãos, mas justamente para auxiliar na digestão, né? Aqui que acontece no duodeno, é que o pâncreas ele vai ter todos esses ductos aqui, todas essas regiões. Então, o professor Diego também já falou. Ô, Thaís, volta lá. Tem negócio aí que eu não falei. Por exemplo, o ducto pancreático acessório, os médicos chamam de ducto de Santorini. Aí, ó, na imagem da professora Thaís. E o ducto pancreático principal, os médicos chamam de ducto de Varsung. Ai, que chique. Beleza. E aqui, eu não sei, acho que você já comentou, né? Quando você tem o ducto acessório, e aí aqui você tem a papila menor do duodeno. Bom, tudo pode entupir. Esse é o esquema, né? Na patologia. O professor Diego também comentou a embriologia. Então, a gente tem uma região aqui que vai formar a vesícula biliar. A gente chama isso aqui de divertículo hepático, né? Porque ele vai formar tanto o parênquima ali do fígado, né? Uma região do fígado e tal, mas dentro desse brotinho aqui, que é o parênquima hepático, o divertículo hepático, a gente vai ter um outro divertículo que vai surgir aqui. Divertículo é sempre uma bolsinha, né? Então, essa bolsinha vai virar o pâncreas ventral. Agora,
diretamente do intestino anterior, a gente também tem uma bolsinha, um divertículo, que é o pâncreas dorsal. Os dois vão crescendo, aqui também em forma de uma folha, né, que nem vocês falaram, aqui assim, né, uma forma de uma folha, e esse pâncreas ventral, que está ligado, na verdade, à vesícula biliar, né, ao ducto biliar, ele que vai rotacionar. Então, ele vem aqui de fora, né, desse lado e vai rotar para esse. Na verdade, embaixo, né? Ele vai ficar aqui embaixo, ó. E aí ele vai grudar na parte de cima. Antigamente, tanto os embriologistas quanto os histologistas acreditavam que esse broto ventral aqui, ele era a parte endócrina. E o broto, que era o dorsal aqui, ele era, na verdade, a parte exócrina do pâncreas. E não é, tá? O pâncreas tem parte endócrina e exócrina, tudo junto. Tá tudo misturado. Então, aqui você vai ter parte endócrina, aqui também, e aqui também. E aqui você vai ter parte exócrina, aqui também, e aqui também. Tá? Então, o pâncreas veio de uma fusão de alguns brotinhos primordiais, que vem de lado diferente, e aí ele gira. E aí, como o professor Diego falou, como tem esse giro, ele é propenso a ter algumas imperfeições. Tem gente, por exemplo, que tem o que a gente chama de pâncreas ectópico. Essa partezinha do pâncreas ventral aqui, quando roda, vai para outro lugar. Ela fica aqui em cima, ela fica lá embaixo, tá? Então, depende, pode acontecer várias imperfeições, inclusive uma pessoa nascer sem pâncreas. Aí, eu fiz uma revisãozinha só para a gente relembrar alguns aspectos que a gente vai comentar do pâncreas. Quando a gente fala de tecido epitelial, a gente conhece o tecido epitelial de revestimento, que é aquele que a gente já comenta, né? Ele é estratificado pavimentoso, simples pavimentoso, colunar, se ele é pseudoestratificado. Então, a gente já viu que existem vários tecidos de revestimento. E existe também o tecido epitelial glandular, né? E da onde vem, né? Esse tecido epitelial glandular, ele vai ser importante porque ele vai fazer síntese, armazenamento e secreção. E onde eu posso encontrar? Eu posso encontrar o tecido epitelial, como vocês viram lá no começo com a professora Cris, em glândulas salivares. A gente vai falar de glândulas mamárias depois, glândulas sudoríparas, sebáceas. E aí a gente tem também as glândulas que são as glândulas endócrinas, tá? Que é em todas essas regiões a gente tem a liberação hormonal. Então ela pode ser exócrina ou endócrina. E o pâncreas, diferentoso que ele tem uma região que é endócrina e uma região que é exócrina. Prof, como que o órgão consegue ser endócrino e exócrino ao mesmo tempo? Porque quando a gente está formando uma glândula, a gente tem um epitélio de revestimento normalzão aqui, que sofre tem uma... Calma que eu vou lembrar o nome. Ai, eu esqueci o nome. Que raiva que eu não esqueço o nome de alguma coisa. Que começa a responder a estímulos é a palavra. Que começa a ter estímulos e o que era um epitélio de revestimento começa a invaginar, começa a ir para dentro, tá? Esse epitélio que vai para dentro, ele pode se tornar uma glândula endócrina ou exócrina, tá? Se for uma glândula que permanece com contato com o revestimento externo, você começou a invaginar e mesmo assim permanece com essa ligação, a gente fala que é uma glândula exócrina. Qual que é a característica de uma glândula exócrina? Voltada para o lúmen, Rodrigo, mas o que ela possui para ser voltada para o lúmen? O ducto. Exato. Então, ela tem essa ligação com o lúmen, como o Rodrigo disse, através de um ducto. Então, ela é uma glândula exócrina. Qual que é a característica da glândula exócrina? Ela tem essa porção aqui que é secretória,
Uma porção secretória. Então, essa região vai secretar, que vai ser jogado para fora, tá? Então, tem um ducto. Beleza. Como que é a formação de uma glândula endócrina? Você também tem o estímulo para virar uma glândula, só que, ao mesmo tempo que está tendo essa invaginação, ela perde o contato, perde o ducto. E aí ela fica jogada ali no meio do tecido, tá? Então vira uma glândula endócrina. A glândula endócrina, ela não vai ter o ducto para liberar o conteúdo dela. Então, onde que ela vai liberar o conteúdo dela? Na corrente sanguínea, exato. Então, toda vez que eu ver uma glândula exócrina, eu tenho que enxergar o ducto. E toda vez que eu enxergar ali na histologia uma glândula endócrina, eu vou perceber que tem um monte de vaso sanguíneo ali em volta, tá? Além disso, dentro das glândulas endócrinas, existem glândulas que formam cordões em volta dos capilares e tem glândulas que formam aqui, ó, uma bolinha, né? E essa glândula que forma esses folículos aqui, ela fica armazenando também conteúdo aqui dentro, como é o caso da tireoide, por exemplo. A gente fica guardando conteúdo aqui dentro e depois joga o conteúdo para fora, tá? Professor, Oi? essa roxa aí vai se diferenciar nessas amarelas aí de baixo? Isso. Umas Aí possibilidades aí, né? ela começa a se diferenciar nessa porção que vai secretar alguma coisa. Então, por exemplo, no pâncreas, a secreção vai ser de enzimas que não são ativas, como o professor Diego disse. Aí elas já ficam especializadas nisso, tá bom? Então, uma glândula exócrina, ela possui ductos tubulares e ela tem conexão com o epitélio. A glândula endócrina, ela não tem ductos. A secreção dela é lançada para o sangue, e aí do sangue ela vai para o local onde tem que agir. Esse hormônio vai para o local onde ele tem que agir, tá? Então, glândulas endócrinas na histologia eu enxergo assim, e a endócrina eu enxergo a glândula endócrina e um monte de vaso intermeando essas glândulas. E aí existe uma glândula mista, mas aí a gente fala depois. Dentro das glândulas, a gente pode classificar elas de acordo com o que ela secreta, de acordo com a quantidade de ácidos. A gente pode classificar glândulas de vários jeitos. E eu peguei só uma classificação que vai ser importante para a gente. Dentro das glândulas endócrinas, que a gente chama de multicelular, por quê? Existe uma glândula que é unicelular, que a gente já viu. Qual que é uma glândula que é unicelular? Alguém lembra? Isso mesmo, Rodrigo, tanto dentro quanto fora. Alguém lembra? Isso, é a célula caliciforme. A gente chama ela de célula, mas na verdade ela é uma glândula unicelular, só tem uma célula. Por isso que a gente chama de células caliciformes. Beleza. Pensando então nas multicelulares, a gente pode classificar as glândulas de acordo com o tubo dela, né? Então, uma glândula ela pode ser de forma tubular. Então, por exemplo, as glândulas da cavidade oral, por exemplo, você tem um ducto excretor e depois ele vem aqui e forma uns túbulos aqui no final. Então, todas essas partezinhas amarelas aqui são as partes secretórias do túbulo. E existem glândulas que a gente chama de glândulas acinosas ou alveolares. E ácino vem do grego. Esqueci. Saco. Vai, Diego, salve, eu sei que você sabe. Baga, lembrei antes do Diego. Significa baga. Quando você tem, por exemplo, uma uva, que tem ali o cacho da uva ali, a gente chama de baga, né? Então, o ácino, parece uva. Vão se formando aqui, ó. Tá? Então, tem a forma mais arredondada. Tá? Então, existe tubular, que tem esses tubos aí, e as acinosas, que são essas mais arredondadas. Tá? Nem só o professor Diego sabe falar. Tô zoando.
Beleza? Então, hoje, a gente vai conversar de glândulas endócrinas e exócrinas. E a gente vai conversar também de formas em que essa glândula exócrina é. E do pâncreas é assim. Parece um cacho de uva, tá? E aí, esse cacho de uva vai formar as enzimas aqui, que vão ser jogadas para ductos pequenininhos. Desses ductos pequenininhos vão para ductos um pouquinho maiores. E esses ductos um pouquinho maiores vão se encontrar e vão lá para um ducto excretor maior. Então, é sempre assim. Então, quando eu olho o parênquima, né, a região do fígado, que tem células, né, que são as células funcionais, eu vejo, ó, olha aqui, uma parte endócrina, que vai produzir hormônios, e vai jogar diretamente para a corrente sanguínea. Então, pode ter vaso aqui, pode ter vaso aqui, vaso entre as células, a gente vai ver. E eu tenho uma região exócrina. Como que é a forma exócrina? Parece um cacho de uva, ó. A gente tem a porção do ácino aqui, que são as células que secretam, e aí cada ácino vai secretar, e aí depois de secretar, eles vão se juntando em ductos cada vez maiores. Então, é sempre a mesma história. Por isso que é considerada uma glândula mista o pâncreas, porque você tem tanto o endócrino quanto uma parte exócrina, tá? Agora, vamos enxergar o rosa e o roxo, que é o que importa, né, pra gente aqui. Então, quando eu olho o rosa e o roxo, eu enxergo aqui toda essa região aqui da glândula, que é a parte secretória da glândula. E quando eu enxergo a parte secretória da glândula, eu vou observar essas celulinhas secretórias aqui. O que eu consigo observar? 50 tons de rosa e roxo. O que eu consigo observar nessa célula que vai ser importante para a gente? Ó, vou pegar essa aqui como modelo. Vou pegar essa aqui, ela vem o citoplasma até aqui. Tem uma parte dela que é mais roxa e outra parte que é mais rosa. Essa parte aqui de baixo, a parte basal da célula, é mais roxa, a que está em volta do núcleo. E essa parte apical da célula, ela é mais clarinha. Por quê? Porque normalmente aqui da célula, a gente tem um monte de retículo endoplasmático aqui, formando as enzimas. E aí cora de roxo. E aqui, em rosa, vai ser onde vão ser soltas essas enzimas. Só que essas enzimas, como a gente já explicou para vocês, pensa assim, se é uma enzima que destrói proteína, imagina se ela fosse liberada aqui no pâncreas, tipo, normalmente, assim, ela ia destruir a própria célula. Porque destrói proteína, destrói gordura, destrói carboidrato, destrói tudo. Então, o pâncreas criou um jeito de armazenar essas enzimas. A gente chama esses grânulos, em que ela armazena essas enzimas, de grânulos de zimogênio, tá? Esses grânulos que ficam aqui dentro, eles são importantes porque mostra pra gente que a enzima está inativa. Onde que essa enzima do pâncreas, que foi formada aí, vai ser ativada? O que vocês acham? No intestino, exato. Em que região? No duodeno. É lá que vai ser importante para fazer essa atividade. Então, por aqui, quando a gente olha o parênquima do pâncreas, tá tudo inativo, tá? Então, ó, isso aqui é um ácino, e dentro do ácino a gente tem as células secretórias ou células secretoras, tá? Então, aqui, ó, de novo, ácinos, células secretoras. Então, por parecer, então, bagos, né, como eu disse para vocês, tem um nome de ácino, porque os caras da histologia acharam que parece isso, tá bom? É assim, cada um enxerga o que quer. Na patologia, vocês vão ver que os caras enxergam tudo comida, aqui também. Então, na BMF2, a gente pausa um assunto e fala muito do outro.
Na BMF2, como a gente fala de trato gastrointestinal, é importante para que a gente entenda a histologia do pâncreas exócrino. O que essas enzimas, como elas são formadas, o que elas fazem, porque a gente está vendo trato gastrointestinal. Na BMF3, a gente tem um bloco inteiro falando de endócrino. Aí a gente vai falar do pâncreas endócrino. Hoje eu só vou mostrar para vocês só para dar um gostinho, mas a gente vai falar mesmo agora do pâncreas exócrino, por isso que é fácil. No livro, acho que não dá nenhuma página, é bem tranquilo, tá? Então aqui eu tenho a formação dos ácidos, né, ó, o ácido aqui, um ácido aqui, as células, que são as células secretórias, né? A base dela, o autor até colocou aqui um monte de retículo endoplasmático, né? E aqui o ápice dela, eu já vejo uns granulinhos, né? Esses grânulos é o que a gente chama de zimogênio ou proenzima. É a mesma coisa de falar que está formando enzimas aqui e elas estão agrupadinhas, essas enzimas, porque elas estão de forma inativa. Elas não podem funcionar, tá? Por quê? Porque se elas fossem liberadas aqui, essas enzimas ativas fossem liberadas aqui, elas destruiriam a célula. Prof, e por que não destrói o duodeno? Porque o duodeno, ele tem modos de segurar essas enzimas. Então, elas só funcionam dentro do bolo alimentar que está ali. Elas não vão funcionar na célula, porque o duodeno, por exemplo, não tem uma quantidade gigante de muco. O muco faz com que você não seja atingido por essas enzimas, que poderiam destruir ele também. O pâncreas não tem muco, o pâncreas vai diretão liberar as enzimas, então ele sofreria bastante danos, tá? Quando a gente começa, as enzimas têm pH ácido para estarem inativas? Não sei. Na sua imagem anterior, dá para ver que na porção apical tá mais pesado. Entendi o que então você tá falando. Tá ácido, né? E você pensa no intestino, vai ter um pH básico que pode ser um pH ótimo dessa enzima, provavelmente deve ser, né? Sim, e elas são, tanto que elas são ácidas ali naquela região, que vai ter uma outra porção, porque os ductos também têm medo de sofrer ali, né? Então, tem uma porção que a gente vai falar mais para frente do pâncreas, onde os ductos também liberam bicarbonato, justamente para dar essa ajuda para o duodeno. Então, é ácido sim. Então, quando eu enxergo o pâncreas, é uma mistureba. Ó, eu vejo o ducto pancreático aqui grandão. Aqui tá o ducto. Em volta dele, o que eu vejo? Os ácinos. Ó, um ácino aqui com seu próprio ducto. Então, é a mesma coisa daqui. Eu vejo um ducto e vejo um ácino aqui, outro ácino aqui, outro ácino aqui, tá? Em volta desse parênquima todo, a gente começa a ver uma outra porção, que forma como se fossem ilhas perdidas aqui no meio do parênquima do pâncreas. Essas ilhas, a gente chama elas de ilhas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, tá? Antigamente falava Langerhans. Aí, hoje em dia, a gente fala pancreáticas, tá? Aí, a Ana Júlia perguntou assim, mas se é ácido, não era para estar roxo? Então, ela tem uma membraninha aqui que forma vesículas em volta dela, justamente para formar esses grânulos. Grânulos significa que tem uma membraninha aqui em volta para que esse ácido fique guardado, que ele não seja ácido ainda, ele fica parado ali, tá? Por isso que é chamado proenzima. Então, aqui é mais claro, porque essa região não está mais ácida, ela está cheia de bolsinhas segurando essa proenzima, tá? É vesícula. Ô, Thaís, tem a pergunta da Ana Paula aqui, ó. Se a enzima ativa só no duodeno, por que tem pancreatite por obstrução?
Porque quando você tem uma obstrução nessa região aqui, você faz com que tudo isso que seja formado fique parado aqui. E aí as suas células, eu acho que eu consigo explicar melhor aqui, gente. Como hoje eu tenho tempo, eu acho que eu consigo explicar melhor aqui. Calma aí. Aqui. Então, quando você fica com esse líquido parado aqui, ele começa a crescer nessa região. E ele começa esses grânulos de ziminogênio começa a ter contato com lisossomos que estão dentro das células. Isso aqui é bem fisiopato, tá? Eu estou respondendo a pergunta porque para não deixar sem resposta. Mas você tem os lisossomos aqui dentro da célula. E como está destruindo a célula, esse tanto de quantidade de líquido mesmo, fisicamente está destruindo a célula, começa a ter contato com esses lisossomos. E os lisossomos da própria célula são capazes de converter o tripsinogênio, que é a forma inativa, em forma ativa. Daí ela ativa a enzima e a enzima começa a digerir o próprio pâncreas, tá? Então, assim, só por ficar parado ali, ele já danifica a célula fisicamente. A célula começa a perder a parede. Aí, quando perde a parede, o líquido entra em contato com o lisossomo. O lisossomo é capaz de quebrar esse tripsinogênio também, e aí o tripsinogênio vira a tripsina, que é a enzima ativa. E aí começa a autodigestão do pâncreas, tá? Beleza. Daí, o que a gente vai enxergar também? Que quando eu vejo um ácido aqui, eu vejo células de um ducto que vai começar. Essas células que ficam na porção interna, aqui, ó, que tem contato até com o ácido, essas células aqui, a gente chama de células centroacinares. O que é isso, prof? É a região onde a gente tem as porções iniciais do ducto. Ainda não formou um ducto, vai formar. A gente consegue até na lâmina ver essas células centroacinosas, os centroacinares, tá? Então, aqui, as células centroacinares, ó, essas que estão começando a formar um ducto, e aqui já tem um ducto, tá? Aqui estão os grânulos de zimogênio, ó, que é a parte onde fica inativa aqui a enzima. Esse é o pâncreas. Então, quando eu olho no Histology Guide, a professora, acho que a professora Cristina vai dar aula para vocês, só dessa parte, deixa eu tirar o Arthur daqui, só dessa parte prática, tá? E aí ela vai comentar com vocês, mas só para vocês darem uma olhadinha, ó, o pâncreas, quando a gente enxerga ele, a gente enxerga dessa maneira. Tudo que tá roxo, muito roxo, é a parte exócrina. E essas ilhas que ficam aqui, ó, do nada, tem umas ilhas aqui, elas são as ilhotas pancreáticas, que é a parte endócrina. Então, tudo isso aqui é exócrino, e só essas partezinhas aqui são endócrinas, tá? Então, aquela insulina que acaba com a gente, né? Que dá tanto trabalho, todas as diabetes que existem aí e tal, elas são formadas, a insulina é formada aqui, só nessas ilhazinhas do pâncreas. A função principal do pâncreas, se você for olhar, ó, ela é mais roxa do que tem essas ilhotinhas aqui. Então, na verdade, ela também tem a função exócrina muito importante. E o povo só lembra da função endócrina dela. Quando eu vou mais para perto, ó, eu enxergo os ácidos. Quer dizer, se a minha internet deixar, eu enxergo, ó. Aqui eu enxergo os ácidos. Então, eu vejo uma porção secretora aqui, e dá para ver até uns grânulos, às vezes, assim, né, de zimogênio. Mas eu já começo a ver que tem uns ductos aqui entre um ácido e outro, justamente para levar esse conteúdo, porque esse conteúdo lembra comigo.
Esse conteúdo, ele tem que ser levado por ducto, tá? Por um ducto maior. Beleza, vamos voltar, que a gente vai aos poucos tentando enxergar a histologia. Então, pâncreas, uma glândula mista. Tem a parte exócrina, que é 95% do pâncreas, e a parte endócrina, que são essas ilhotas de Langerhans, tá? O pâncreas é um órgão encapsulado, e é importante que ele seja encapsulado, porque vocês viram que na êmbrio você vai até juntar uma parte com outra, né? Então, ele é um órgão, toda vez que eu desenho isso aqui, eu acho estranho. Ele é um órgão encapsulado, e aí tem alguns septos aqui, que a gente vai ver que delimita ele em lóbulos. Então, ó, aqui, o órgão encapsulado, tecido conjuntivo frouxo, né? E que vai jogando os septos aqui para essa região. Esses septos, eles vão ser importantes, principalmente para levar o suporte sanguíneo para a parte da célula que é endócrina. Então, precisa de um suporte sanguíneo também para a parte endócrina. Então, aqui está a cápsula. Calma aí. Aqui a gente tem os septos, que também é tecido conjuntivo frouxo. E aqui a gente tem os lóbulos. Tá? O que eu enxergo nessa região, né? Ó, a cápsula, que está aqui em volta. Os septos, que estão, né? E aí a gente vê vários vasos sanguíneos e aqui um lóbulo pancreático. Então, eu estou olhando só essa partezinha aqui do pâncreas, que é o começo do pâncreas, tá? Essa imagem eu acho maravilhosa, porque mostra que você tem uma parte endócrina, que é essa aqui, a ilhota, e em volta da parte endócrina, você tem um monte de ácinos que vão fazer a parte exócrina. Então, olha só, cada ácino que produzir as enzimas, as proenzimas, né, vão jogar nesse tubo, esse ducto aqui vai encontrar com esse e vai formar um ducto maior. Esse aqui vai encontrar com esse e vai formar um ducto maior, até ir para o mesmo ducto, o ducto que vai direto ao duodeno, tá? E aí, no meio, você vê essas ilhotas pancreáticas aqui, ó, tá? Que são as regiões onde tem a parte endócrina. Prof, tudo rosa e roxo. Como eu sei que é um pâncreas? O pâncreas é fácil porque quando você enxerga ele assim, você vê que existe as ilhotas pancreáticas. Não tem como você não enxergar as ilhotas pancreáticas, parecem manchas. Então você sabe que é um pâncreas que a gente está falando. E aí agora a gente vai olhar essa célula de perto, que eu já comentei com vocês o que é, mas só para vocês verem. Então, quando eu pego aqui e demarco um ácino, é isso aqui que eu tô vendo, ó, um ácino. Mas aqui do lado tem outro ácino. E aqui do lado, outro ácino, tá? E quando eu pego uma célula só e observo, eu vou enxergar isso aqui. Uma célula com grânulos de zimogênio e aqui em volta um retículo. Eu não enxergo isso no microscópio óptico, né? Mas eu enxergo o retículo endoplasmático rugoso bem evidente, que faz com que essa parte basal fique mais roxa que a parte apical. Essa célula aqui tá linda, ó. Tá aqui mais roxinho e a partir daqui rosinho. Então, toda essa região de ácino vai ser importante porque ela vai liberar todas essas enzimas digestivas, tá? Amilase, lipase, nuclease, proteases, tudo isso vai ser liberado e vai passar pelo ducto. Junto com essas enzimas, as regiões do ducto vão liberar também bicarbonato e vai todo mundo, esse líquido, esse suco pancreático, vai todo mundo pro duodeno, tá? Vai ajudar ali o duodeno. Então, ó, essa imagem
Eu fico falando que tudo é lindo, né? Minha mãe fala que quando eu dou aula, ela só ouve eu falando que é tudo lindo. Então, aqui tá uma célula de secreção, né? Uma célula sinosa, aqui também, aqui também. Aqui tá o núcleo da célula, e aqui, o que é isso aqui? São os grânulos. Essas enzimas que estão aqui estão inativas, tá? É os grânulos de desimogênio. Então, quando eu faço aqui, ó, o contorno, eu vou ver que aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, outra, outra e outra. E essas células aqui vão desembocar num ducto. Tá? Essas células que ficam dentro aqui, que estão começando a formar o ducto, as porções iniciais são as células centroacinosas, tá? Então, elas ficariam aqui, ó, dentro do ducto. Tá? E aí, cada um tem o seu ducto aqui, que vai formar um ducto intercalar, que a gente chama. Esse ducto, vários ductos intercalares juntos, que são esses ductos aqui, ó, vários ductos intercalares juntos vão formar um ducto intralobular, que vai passar entre os lóbulos, que é uma porção maior, tá? Então, vamos ver essa célula centroacinosa, como eu enxergo ela na histologia, ó. Eu vejo aqui um ácino, consigo observar as células aqui que secretam. E aí, no meio, a gente consegue observar que existem umas células jogadas aqui no meio. Nem sempre dá para ver, tá, gente? Ó, uma célula jogada aqui no meio. Essas células são as células centroacinares, tá? Aqui também, ó. Eu tenho uma célula, uma região acinar. Daí aqui eu tenho células, secreção. E aqui no meio eu tenho uma célula jogada. É a célula centroacinar. Vai começar um ducto ali. Então, essa é a mesma imagem dessa. E aqui, onde está azul mais escuro, é onde estão as células centroacinares. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Tá? Qual que é a função das células centroacinares, né? Elas vão circundar o lúmen e elas que vão pegar ali o grânulo desimogênio. Então, elas vão estar ali do ladinho para receber os grânulos desimogênio, tá? Desculpa, calma. Primeiro eu tenho que falar dessa aqui, né? Essa aqui são as células acinosas. Elas produzem o grânulo desimogênio. As células centroacinares, que são essas aqui, elas que vão receber, né, a primeira parte desses grânulos aqui, tá? E aí os ductos intercalares, eles são os ductos que são tributários de ductos interlobulares maiores e vão secretar o sódio bicarbonato, mas aí vai ser mais para frente, tá? Como eu vejo isso, prof? Eu fui falando da centroacinose e da acinosa junto, tá? Então, a acinosa produz, a centroacinosa recebe, tá? Então, como que eu vejo, né? Aqui, eu vejo essa região onde tem várias células acinosas, né? Células secretórias. Aqui dentro é a centroacinosa, porque ela sempre fica dentro, que ela vai ser a primeira a formar o ducto, e aí ela já vai formando um ducto maior, ó, o ducto intercalar. Depois a gente vai falar sobre esses ductos, tá? Quando eu olho no microscópio eletrônico, a gente começa a perceber que essas enzimas pancreáticas,
elas ficam armazenadas numa forma inativa. Então, por isso que a gente vê essas bolinhas, esses grânulos. É como se tivesse uma membrana aqui a mais, que forma uma bolsa com essas enzimas aqui dentro, tá? Então, tripsinogênio, amilase, lipase, nuclease ficam aqui como uma forma inativa. Olha a quantidade de retículo rugoso para formar, né, essas proteases. Tá tudo aqui, tá? Agora, ó, aqui uma célula cinar, coisa linda. Aqui outras, ó, outra. Esse aqui tá sem núcleo. E aqui já vai começar o ducto. Então, como vai começar o ducto, a gente tem as células centrocinares aqui e já vai formando o ducto intercalar. Então, ó, acinosas, centroacinosas e o ducto se formando aqui. Aí, como que a gente consegue ver, né, esses ductos? Quando eu vejo o ducto intercalado, que nem nessa imagem aqui, ó, o ducto intercalado, que é o primeiro ducto que surge, ó, esse primeiro ducto, ele é um ducto ainda muito fininho, né? Então, o epitélio dele é simples pavimentoso. Eu vejo ele no meio da lâmina assim, um simples pavimentoso. O Diego, as células centroacinosas, elas são a primeira formação de um ducto, elas estão começando a formar o ducto. A gente reconhece elas porque a gente fala assim, aqui vai começar o ducto. Tá? Então, ó, a gente já reconhece elas aqui porque aqui vai começar o ducto. Então, elas vão fazer uma formação que vão receber os grânulos de Zimogê. E aí, a partir dela, vem os ductos, tá bom? Então, ela começa com epitélio simples pavimentoso, às vezes é um cúbico, mas é um cúbico baixo, normalmente é simples pavimentoso, para formar os ductos intercalares. Os ductos intercalares, eles vão se juntar, e eles vão formar os ductos intralobulares, tá? Então, quando eu olho um ducto intercalar, eu vejo ele baixo, com células cuboides pequenas ou pavimentosas simples. Se eu faço um corte transversal, eu vejo, olha o tamanho dele bem pequenininho, tá? Agora, se eu passo por um ducto maior, vai começar a aumentar. Olha aqui o tamanho. É por isso, Catiele, que eu perco tempo, que eu falo que eu fico à noite estudando. Porque eu penso, não tá bom o suficiente, não consegui pegar uma imagem boa. Daí eu vou ver coisa em inglês, daí eu vou, entendeu? É essa parte que eu não paro. A aba vai abrindo da minha cabeça. Aí, eu pego, então, de um ducto que tá curtinho, assim, bem fininho, ele vai para um ducto maior. Ó, eu comecei num ducto, num ducto que tá pequeno, que ele é simples, igual o Rodrigo falou aí, ó. Um ducto simples. Aí ele pode ser um simples, Rodrigo, pavimentoso, como esse caso aqui. Ou ele pode ser um cuboide, mas ele é bem baixinho ainda, tá? E aí ele vai juntar com esse ducto aqui também, que é de um outro ácido. E quando juntar com vários ácidos, se tiver um aqui também, ó, outro ácido, daí vai juntando e vai formando um ducto maior. Ó, o ducto maior, ele já muda o aspecto dele. Ele já é maiorzinho aqui, ó. É um ducto coletor intralobular. Olha como que ele fica. Esse sim tem um epitélio cúbico que a gente conhece, um epitélio cúbico bonitão. Fica uns quadradinhos aqui, ó. Um epitélio cúbico. Como que eu sei que é um epitélio cúbico bonitão, prof? O núcleo é bem arredondado. Esse núcleo aqui, ó, ele tá pavimentoso aqui. Esse não. Esse é um núcleo bem arredondado e no corte transversal, o intralobular é sempre maior que o intercalar, tá? Agora, de vários intralobulares que vão se conectando também, porque todo mundo vai se conectando, vai formar o interlobular. O ducto interlobular, pensa, ele vai levar para o ducto pancreático, que é o principal. Então, ele já é um ducto bem grandão.
quando a gente olha esse ducto bem grandão, a gente já vê que ele tem até um tecido conjuntivo em volta dele gigante, e as células dele são também cúbicos, mas é um cúbico mais alto, que pode se tornar um colunar. Tudo isso, gente, para falar para vocês que vai de um ducto pequenininho para ductos cada vez maiores. Então, quando eu olho essa imagem aqui, essa imagem aqui, eu vejo que tem ductos que estão aqui dentro, que vão saindo para ductos menores. Esses ductos menores vão atingindo um ducto maior. Só que esses ácinos também estão ligados com esses aqui, que também estão aqui. E aí vai formar um grandão, tá vendo? Então, cada vez vai aumentando a complexidade desse ducto. Por quê? Porque o pâncreas produz, eu não sei se eu estou viajando, mas eu acho que é 1,5 litro de enzimas digestivas por dia. Imagina. É isso mesmo. É isso, né? De 1,2 a 1,5. Né? Imagina 1,5 litro. Onde vai ser jogado? Então, começa por pouquinho, mas vai se juntando num ducto bem grandão que seja capaz de ter essa quantidade de líquido jogado aí, tá? Na verdade, cada cacho de uva vai formando um pouquinho, vai formando os mLs. E aí depois chega numa hora que vai formando aí os litros. Tá? Bastante, né? 1,5 litro. Tô parecendo o Diego, né? Com essas informações. Tá dando aula muito tempo junto comigo. É muito tempo junto, a gente vai criando isso. E acho que no semestre que vem a gente vai dar junto de novo, então vou trazer o Diego para embrio também. Aí, Não, então, não precisa de tanto. Não precisa de tanto. Não é necessário. É muito enjoa. É verdade, né, Diego? A gente vai. Eu vejo mais você do que eu vejo meu marido. Daí chega uma hora, né? Ainda bem que o Diego tem bastante história para contar. Porque aí pelo menos não enjoa. Aí, beleza. A gente vê aqui um ácido com células acinares. O semestre passado eu via muito Olavo, via mais Olavo do que meu marido. Aí, beleza. Então, ó, eu vejo um ácido aqui com células acinares. Quem tá dentro? Como que é o nome dessas células que vão começar a formar o ducto? Células centroacinares. Exato. Essas centroacinares, elas vão liberar aqui e vai formar o primeiro ducto. Então, aqui a gente tem um ducto intercalar que vai juntando com outro ducto intercalar. Esse ducto intercalar, junto com esse aqui, vai formar o ducto interlobular. Olha aqui. Como ele já é maior, né, gente? Olha como ele já tem um epitélio aqui grande, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vê quando a gente olha uma lâmina, tá? E sempre que for bem mais clarinho aqui, a gente fala que é uma ilhota pancreática. Essa lâmina aqui não está muito bem corada, tá? A hematoxilina dela ficou pouco tempo, então a gente não vê uma hematoxilina assim bem bonita. E aí, já vou falar a mesma coisa que o professor Diego falou. Você pode, muitas vezes, ter o cálculo nesses ductos, né? Então, essas pedrinhas que vão formando, e aí ela pode obstruir esses canais. Obstruindo o canal, já viu, né? Eu acho essa imagem maravilhosa, ó. Então, você tem a bile, né? Um ducto aqui. Olha a pedrinha. Uma pedrinha aqui, já está obstruindo. Uma outra pedrinha aqui, que já está começando a obstruir. Então, pensa, tudo que o seu pâncreas está formando, essas pedrinhas estão deixando eles aqui dentro. Né? Imagina o problema. A longo prazo. Então, são vários ductos que existem, o que é muito bom para a gente, porque se um ducto fica obstruído, tem outros ductos, só que o problema é que, como o professor Diego disse, eles vão sempre para um ducto principal. Aí é o problemaço da história. Porque quando você está obstruindo esse ducto aqui, ó, por exemplo, esse ducto pequenininho, eu faço com que essa região fique obstruída. Tá? Se eu tenho obstrução aqui disso aqui, daí toda essa região vai ficando obstruída, porque depende do ducto
que o cálculo pegar, se for um ducto intercalar ou um ducto maior. Agora, se obstruir aqui essa região que vai desembocar na papila menor, na papila maior, olha só, daí não importa se esses ductos aqui estão funcionando, se tá tudo bonitinho. Na hora que tiver que ir pro duodeno, trava. E aí o seu pâncreas vai ficar gigante, né? Então, assim, gente, não bebam, tô zoando. Essa aula era para dar na sexta, né? Se a gente desse essa aula na sexta, ia ser melhor. Então, aqui, o professor Ives vai explicar para vocês, né, acho que na última aula dele, só para mostrar que você tem a liberação dessas enzimas que estão inativas nos ductos, e esses ductos também serão capazes de liberar bicarbonato. Tudo isso porque você tem uma conexão do pâncreas com o duodeno. Aí aqui, ó, daqui para cá, tudo isso aqui é o pâncreas. Quando do ducto pancreático você tem o contato aqui com as células, ó, as células bonitinhas aqui da mucosa intestinal, essas enzimas que estavam inativas, que chegaram aqui, ó, elas chegaram aqui, tendo contato com a mucosa intestinal, elas começam a ser ativas. Então, você transforma, por exemplo, tripsinogênio em tripsina. E aqui vai ser ativo. Então, o pâncreas, ele só é, na verdade, uma glândula mesmo, que é o que a gente chama acessória. Ela é importante porque o que ela vai formar ali nela vai ser importante para o intestino. O intestino já faz muita coisa, né? Daí Deus falou, vamos dar uma ajuda aí para o intestino. Daí formou um outro órgão para ajudar o intestino. Porque se o intestino fosse bom mesmo, ele seria capaz de fazer isso também, né? Já libera aqui as enzimas, tipo o estômago. Você já tem enzimas aqui que são pH ácido, já libera aqui e já faz tudo. Mas não, existe um órgão para isso, tá? Eu acho que mais para frente a gente não vai ter um pâncreas para dar tanto problema. Vai ser próprio intestino mesmo que vai fazer isso. E a parte endócrina pode ser um pâncreas pequenininho só endócrino, só serve para liberar insulina e glucagon. Deus, né? Seja melhor, melhore. Então aqui é a bile, né? Liberando aqui seu conteúdo. Aqui o pâncreas liberando seu conteúdo também. Então, isso aqui vai acontecer, vai formar um cálculo. Ó, obstruiu. Então, vai obstruir o suco pancreático também. Tá? Porque vai levar aqui, ó, uma pressão Tá travando, viu? no pâncreas, e essa pressão do pâncreas vai fazer com que o pâncreas fique com um monte de líquido. Ô, Thaís, tá escutando? Tá me ouvindo? Alô, alô? Tava travando bastante. Ah, tá. Desde quando você começou o videozinho, ficou travado, ficou travando. Falei um monte aqui, pra quê, né? É. Pra quê? Calma aí, deixa eu mudar aqui de internet. Deixa eu mudar pra internet da Uninove. Porque quando o apartamento é grande, igual a da professora Thaís, tem que colocar vários repetidores, várias internets, entende? Não, E o pior às não é vezes, só as paredes, né? Porque meu apartamento é conceito aberto, mas é que é triplex. Daí, viu? entendeu? E às vezes ele conecta na rede de cima, então, assim, é complicado. Toda hora eu erro. Na verdade, eu tenho um desse em cada quarto, mas não tá pegando hoje. Nem a internet da Uninove, tá? Mas beleza. Vamos ver se eu consigo, então.
Deixa eu ver aqui. Dá para ver a obstrução? Aí, agora tá Aí, funcionando. então, você tem a formação ali de cálculos, né? E esses cálculos biliares, esses aí, ó, essas bolinhas aí, vão obstruir ali bem a passagem. Ó, bloqueia essa região, aumenta a pressão, e aí você tem acúmulo desse líquido no pâncreas. Tá? Agora, tem outras coisas que eu tinha que trazer para vocês também, que pode obstruir a passagem do pâncreas. Gostou? Que fofinho, né, Catiele? Eu tô Eu zoando. acho desnecessário esse slide. Ah, eu achei tão legal, porque eu falei, não posso falar que é só pedra que obstrui, né? Tem outras coisas que podem obstruir também, tá bom? Então fiquem espertos. Nesse sentido, tomem como que é mesmo? O remédio, Diego? Ivermectina. Ivermectina. Nesse sentido aí, você pode tomar ivermectina. E aqui eu só trouxe algumas coisas para vocês verem da formação da pancreatite. Então, você vai tendo necrose dessas regiões do pâncreas, justamente porque eles se autodigerem, é o termo que eles usam na patologia. Vai digerindo aqui, ó, vai se autodigerindo. E a gordura, ela vai sofrendo quebra, né? E combinada com cálcio, vai formando uns saizinhos aqui, assim, uns grânulos. Então, assim, fica feio o pâncreas mesmo, né? Ó, essa aqui é a necrose gordurosa do pâncreas. É a parte de gordura dele que vai necrosando. Então, eu trouxe de tudo. Eu trouxe macarrão, eu trouxe uma carne aqui meio estragada. E aí, a gente vê as ilhotas pancreáticas. Essas ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, na verdade, você tem um monte de ácido aqui exócrino e as ilhotas estão aqui no meio. Prof, fiquei sabendo que produz vários hormônios. A gente consegue no HE saber que essa célula aqui produz insulina, essa aqui produz glucagon e todos os tipos de célula? Não, não dá para ver nada. Quando a gente estudar o pâncreas endócrino, é a aula mais chata que eu dou. Porque o pâncreas endócrino, na histologia do HE, fica assim. Eu não consigo ver nenhuma célula, eu não sei onde que tá, se é alfa, se é beta, se é delta, não sei nada. O suco pancreático vira cálculo, Rodrigo, por exemplo, quando a gente tem pancreatite causada por álcool. Daí ela faz o suco ficar grosso e aí também vira como se fosse um cálculo, mas é um cálculo de um milkshake do Bob, sabe? Que você tenta puxar no canudinho ali e não vai. Então, como que eu faço para saber quais células produzem, né? O pâncreas produz endócrino? Eu tenho que fazer uma imunofluorescência. Daí sim eu fico sabendo, por exemplo, em verde estão as células alfa, que produzem o glucagon. Em vermelho, ó, as células beta que produzem insulina. E aí tem as deltas, a PP, a epsilon, todas essas células, elas vão produzir um tipo de hormônio, tá? Não é só o glucagon e insulina. Mas isso a gente vai aprender em BMF3, tá? Então, as ilhotas, a gente não vai falar delas. Diabetes, a gente não vai falar delas. É mais legal a gente falar, por exemplo, do que eu falei para vocês da pancreatite, do que a diabetes, porque a gente está falando da parte exócrina. A parte endócrina a gente deixa para BMF3, tá? Então, aqui, uma outra coloração de Gaumont, que também dá para saber que a célula alfa é essa aqui, e as células beta que produzem insulina ficam em roxinho. Mas aí você tem que fazer várias, né? E aí, só para vocês terem ideia, né, de como é a porção exócrina da ilhota de Langerhans, ela é cordonal. Então, são vários cordões e aqui no meio tem um monte de vaso sanguíneo. Tá? Então, as ilhotas estão aqui no meio. Aí, depende da coloração que você fizer, você vê uma coisa. Thaís, e é legal eles terem isso em mente, né? Por que a porção endócrina tem muito vaso sanguíneo? Porque a insulina e o glucagon precisam entrar na corrente sanguínea. Rápido, né? Rápido, tem que ser muito rápido. Então, você tem uma parte cheia de vasos. Enquanto que a parte exócrina, o que precisa fazer? Só jogar ali no duodeno. Então, tem ductos.
Tá? Quando você tem alguma glândula que é endócrina e ela é em forma de folículo, significa que aquele hormônio, ele precisa primeiro ter uma informação para ele ser liberado. Quando é em forma de cordão, que é esse caso aqui, essas cordonais, significa que ele já produz, já libera, já produz, já libera, que nem o Diego falou. Aí os vasos sanguíneos já recebem o hormônio. Então, que bom, né? Porque quando você acorda e come um bolo de chocolate e toma um milkshake e tal, você precisa ali da insulina rápido, né? Ou se você é low carb, você não quer insulina ali tanto no seu corpo e tal. E aí é isso, você vê a parte exócrina e a parte endócrina de um modo fácil. Tudo bem? A professora Cris vai mostrar para vocês toda a parte das lâminas, tá? Por isso que eu não fiquei muito falando das lâminas. Só que o professor Diego, ele é bonzinho para vocês. Mas na realidade ele não é tão bonzinho. Então ele falou para mim, Thaís, eu tenho informes aqui de histologia, você não quer passar, não? Não libera eles antes. Que então, fui eu que fiz. eu não posso, né, falar para vocês. Então o Forms não vai valer nota, tá bom? Façam porque vocês gostam muito de estudar.